Fala aí galera, Moterene aqui na área de novo pra vocês. No vídeo de hoje eu vou dar sequência àquela série falando sobre doenças de peixes. O inverno tá aí, né? Friozinho chegando e com isso nossos peixinhos ficam mais doentes. No vídeo de hoje eu vou falar sobre protozoários, né? Aí sim vamos entrar nas doenças de verdade aí dos peixes. E os protozoários são responsáveis pela grande maioria das doenças que aparecem nos nossos peixes. Do mais simples, que é o ictio, até as mais letais, como o odino, e de tratamento mais complicado, como a doença do buraco na cabeça. O que é um protozoário? É um trequinho unicelular, todos os protozoários são unicelulares. A grande maioria deles é microscópica, ou seja, você não consegue ver o protozoário a olho nu. Aquilo que você vê no peixe, aquela bolinha branca que você vê no peixe, não é o protozoário. Aquilo ali é a lesão que ele deixa. Então ele é muitas e muitas vezes menor do que aquela bolinha branca lá que você vê no nosso peixinho. E os protozoários são um reino, né, muito grande, muito vasto, muito antigo, né, um dos primeiros seres vivos que apareceram aí. Hoje nós temos 5 reinos, tá pessoal? As pessoas normalmente costumam conhecer o reino animal e o reino vegetal. Existem mais 3 reinos oficiais, que é o reino protista, que são os protozoários, o reino monera, que são todas as bactérias, e o reino fungi, que são os fungos. Além desses 5, existem mais 2 que nem todos aceitam, que é o reino dos vírus, e outro que é o reino dos prions. Isso eu vou falar um pouquinho mais pra frente, que diabo de bichinhos que são esses aí. Os protozoários, pessoal, têm estilos de vida muito variados. Você tem desde formas que comem matéria orgânica em decomposição, como os paramércios, por exemplo, que são comuns em qualquer lago que vocês encontrem, até formas que são predadoras, né? Só por título de curiosidade, existe um protozoário muito legal chamado Euglena. A euglena é legal porque se tiver luz disponível, ela tem clorofila, ela faz fotossíntese. E não é uma planta, é protozoário, é um negócio muito louco. E se falta luz, se fica no escuro, ela se transforma em um predador e vai devorar outros protozoários para sobreviver. É um negócio muito louco, né? Mas vamos falar o que interessa, né? Que são os protozoários que são parasitas. Parasitismo é diferente de predação, tá? O predador ele vai matar a sua presa para se alimentar dela. O parasita ele vai tirar proveito de outro animal, né, do seu hospedeiro, sem oferecer nada em troca para ele. Mas normalmente ele não mata o hospedeiro. Isso porque o parasita depende do hospedeiro muitas das vezes para conseguir sobreviver, para se manter vivo. Então não tem por que ele matar o seu hospedeiro se ele precisa desse hospedeiro para se manter vivo. A não ser em alguns casos, né? Existem parasitas que têm um ciclo muito complexo. Então tem parasitas que precisam passar por 3, 4 animais até chegar ao seu hospedeiro final. E nesse meio tempo é interessante para o parasita que o seu hospedeiro morra em algumas circunstâncias. Por exemplo, aquele verme que dá no olho dos peixes. Ele tem 3 hospedeiros. O hospedeiro final dele é uma ave aquática, normalmente uma garça, uma ave que coma peixe. Então ele sai nas fezes da ave, cai na água, os ovinhos nascem, as larvas passam para um caramujo, ele se desenvolve uma parte desse caramujo, sai do caramujo e entra num peixe. E aí ele muda o comportamento do peixe. Por quê? Ele quer que esse peixe seja comido pela ave. Por isso que o verme fica no olho e muitas vezes altera o sistema nervoso do peixe para que ele comece a ficar mais na superfície, mais na flor d'água, exatamente onde ele vai ser mais facilmente visualizado pela ave e predado por ela. Então o parasita nesse caso quer que o peixe morra. Na maioria das vezes isso não acontece. O parasita quer viver em harmonia com o peixe. E o que acontece na natureza, né? O peixe está com um parasita, um protozoário parasita, esse protozoário tem que sair do peixe para se reproduzir. Então ele está lá no peixe feliz no rio, acabou o ciclo dele, ele vai sair do peixe para se reproduzir e o peixe vai embora. Esse parasita vai se reproduzir, os descendentes dele vão parasitar o próximo peixe que passar ali em cima. E assim você não tem o peixe doente, o peixe tem o parasita, mas o sistema imunológico dele consegue manter a população desse parasita num nível aceitável. O que acontece no nosso aquário? O peixe ele não tem renovação de água tão frequente.
Então, quando o parasita sai e fecha o seu ciclo, se reproduz, os seus descendentes voltam a parasitar o mesmo peixe. E aí é que aparece a doença. Por isso que às vezes você vai comprar um lambari, por exemplo, criado em tanques, com renovação constante de água, você não vê um lambari doente. Bota no teu aquário, 3 dias depois aparece a doença. Exatamente por conta disso daí. O bicho já está com parasita, só que onde ele é mantido, da forma como ele é mantido, a doença não se manifesta nele. No caso de BNC, por que trocas frequentes de água reduzem a incidência de BNC? Porque você está jogando fora os novos parasitas e com isso você consegue manter uma população mais baixa de parasitas no aquário. Não é que você elimina a doença, você consegue controlá-la de forma mais fácil. Falado isso, vamos falar um pouquinho sobre as principais doenças causadas por parasitas, né, por protozoários parasitas, da mais simples para a mais complicada. A primeira doença é a mais comum de todas as doenças do aquarismo, mais fácil, muito comum agora no inverno, que é o ictio. Um parasitazinho muito bonitinho lá, que eu não vou nem colocar o nome porque ele é quase que impronunciável e vocês não precisam saber disso daí. Se quiserem é só colocar ictio no Google lá que vocês vão ver o nomezinho desse parasitazinho bonitinho, tá? Bom, o ictio é uma doença muito comum e muito fácil de ser tratada também. Por quê? O ictio depende de temperatura para conseguir fechar o ciclo reprodutivo dele. Se tiver temperatura acima de 28 graus, o ictio não consegue se reproduzir. O parasita vai chegar na fase adulta, sair do peixe para se reproduzir e não vai conseguir, vai morrer e encerra-se o ciclo ali. O problema é que o ciclo dele leva em torno de 2 semanas. Você só vai conseguir eliminar a doença usando só temperatura alta após 2 semanas. Até então a tendência é piorar, porque todos aqueles parasitas vão sair, se reproduzir e voltar a parasitar o peixe. A primeira impressão que você tem é que está pior a doença, e realmente o primeiro passo é ela piorar. Por sorte, o ictio é muito sensível a uma série de medicamentos aí. A gente tem de parasiticida da Atlantis, o álcool ictio mesmo, eles funcionam assim hiper bem para ictio, você consegue erradicar a doença em 3, 4 dias no teu aquário aí, tá? Cuidado com esses medicamentos, porque eles contêm cobre e verde de malaquita. Peixes primitivos tendem a ser sensíveis a estas 2 substâncias, em especial facas e botias, ok? Usem meia dose, fica de olho se o peixe não vai ter nenhuma reação esquisita. Achou que o peixe está estranho? Entra com carvão ativado novo para retirar o medicamento, porque você pode perder teu peixe por causa disso. Lembrando, pessoal, todo e qualquer tratamento feito em aquário, você precisa retirar carvão ativado, purigem e desligar o filtro UV. Ah, mas o filtro UV não ajuda a matar o ictio? Não ajuda, pessoal. O protozoário que causa o ictio é enorme, é muito grande. O UV de 18 watts que a gente usa não faz nem cócegas nele. Então não vai fazer diferença nenhuma, mas o UV pode alterar o medicamento e neutralizar alguma coisa do medicamento. Não usem UV no aquário quando você estiver tratando para ictio. Questão de luz, né? A pessoa às vezes pergunta se tem que manter a luz apagada porque o parasita. Luz você deixa apagada por causa do remédio. Existem muitos medicamentos que são fotossensíveis, ou seja, a luz destrói o medicamento. Então você deixa apagada a luz, não porque o parasita precisa de luz, mas porque o remédio precisa da falta da luz. O ictio, super simples de se tratar. Álcool ictio, Aqualife, 3, 4 dias, zerado. Mais nenhum problema. Sal grosso, bobagem. Por quê? O sal grosso interfere no equilíbrio osmótico dos peixes, faz mal para o parasita e para o peixe também. Para deixar uma quantidade de sal grosso na água suficiente para você matar o parasita, você vai estar causando danos fisiológicos aos seus peixes. Em algumas espécies menos, em outras espécies mais. E aí é que está o problema. Alguns peixes podem nem sentir e você vai matar os outros que estão no aquário. Sal não é legal. O medicamento é super baratinho, super eficaz. É economia porca usar sal grosso para tratar ictio, ok? Falando assim diretamente. Muito bem. Depois do ictio, cóstia, outro protozoário também. Uma doença um pouco mais grave aí do que o ictio, né? A cóstia, pessoal, ela é caracterizada em estágios iniciais por um bolor meio branco, até parece veludo e as pessoas às vezes confundem com odino, tá? Mas é branco, é esbranquiçado. Você olha assim, tem um videozinho que vocês percebem perfeitamente essa diferença aí desse esbranquiçado que está no peixe, que é da cóstia. Em estados mais avançados, o peixe começa a nadar parado, um movimento esquisito,
com barbatanas fechadas, começa a se raspar em substrato, em tronco, em pedra, em tudo que tem no aquário, e estágio mais avançado começam a aparecer marcas, lesões avermelhadas na pele do peixe. É uma doença mais grave que o ictio, ela consegue matar o peixe mais rápido, né? Ictio demora muito tempo para matar um peixe, tem que ser muita negligência para você perder um peixe com ictio. Cóstia já é mais grave, ela mata mais rápido porque ela ataca as brânquias e o peixe morre asfixiado. O tratamento de cóstia é igual. Álcool ictio mais Apalife resolve o problema tranquilamente. Lembrando que cóstia não funciona sob temperatura. O ciclo reprodutivo da cóstia não depende de temperatura baixa. Terceira doença, né, muito mais complicada, o odino, a doença do veludo. Uma doença terrível, pessoal, porque ela consegue dizimar o aquário inteiro em coisa de 24 horas às vezes. É uma doença muito grave. Você consegue identificar ela pela cor. Enquanto que a cóstia, as marcas normalmente são esbranquiçadas, o veludo, você vê um monte de pontinhos dourados. Amarelo dourado é veludo. Tratamento muito mais agressivo, com álcool ictio junto com o Aqualife. Eu encontrei um rapaz que conseguiu tratar isso daí utilizando terramicina, se não estou enganado. Se ele confirmar esses dados aí depois, o ideal seria fazer mais testes para ver, mas ele teve um sucesso no tratamento com terramicina. Lembrando que tem que ser rápido o tratamento. Deixar para o dia seguinte, você pode perder o seu aquário inteiro, porque o odino ataca diretamente as brânquias do peixe. Então ele mata muito rápido o peixe por asfixia. Tem que ser realmente muito rápido o tratamento dessa doença. Depois do odino, pessoal, vamos falar sobre o tal do BNC, né? A doença do buraco na cabeça, que é uma das doenças mais chatas que a gente tem, mais custosas para você tratar. Por quê? É um protozoário, também parasita, que normalmente parasita no intestino dos peixes. Em alguns casos, devido principalmente à falta de TPAs, a más condições de água, o sistema imunológico do peixe baixa e esse parasita começa também a atacar os buracos, né, os poros sensoriais que o peixe tem pela cabeça e também na linha lateral. Algumas famílias de peixes são mais sensíveis a esse parasita do que outros. Então, por exemplo, Ciclidius é a mais atingida por essa doença, né? É onde ela se manifesta com uma forma mais agressiva. Em especial os ciclídeos híbridos, que tem um sistema imunológico ainda mais delicado. Nos ciclídeos é mais comum de você ver a manifestação externa de buraco, mesmo na cabeça, e ela também pode ter uma manifestação interna, que ela forma como se fosse uma espinha, né, um abscesso que estoura e faz um negócio horrível, fica um buraco horrível na cabeça do peixe. Além dos ciclídeos, os anabantídeos também são sensíveis a essa doença, né? Os gouramis também podem ser acometidos pela forma externa. Em compensação, bagres e cascudos, no geral, eles são imunes, eles têm o protozoário com eles, mas não manifestam doença. Esse mesmo protozoário que causa um buraco na cabeça, que é o Spironúcleus, foi feito já trabalhos aí de identificação e foi confirmada a presença de Spironúcleus e não Examita, então é o Spironúcleus que causa essa doença, também causa a tal das fezes gelatinosas. O que é isso? Nada mais do que uma infestação maciça desse protozoário no intestino do peixe, e esse intestino fica muito irritado e começa a liberar mais muco para tentar se livrar dessa infecção, dessa infestação. Na verdade, só ajuda a disseminar mais a doença ainda, né? É uma doença que ela às vezes demora muito tempo para se manifestar no aquário, porque ela chega despercebida, demora um tempo para se reproduzir lá e causa uma infestação tão grande a ponto de manifestar sintomas. E quando manifesta, tem que se tratar o aquário inteiro. Porque lembra que eu falei que tem peixes que mantêm o protozoário sem desenvolver a doença? Você só tira o peixe doente em qualquer uma das doenças que esse parasita causa, que são BNC, fezes gelatinosas, duck lips e pop eye. Essas 4 doenças, você trata só o peixe, existe uma chance muito grande de quando você voltar ele para o aquário, ele volte a desenvolver a doença, porque a doença está no aquário. Existem peixes lá dentro que têm o protozoário parasita e que podem transmitir isso para os outros peixes do aquário. Então é ideal que você trate o aquário inteiro, e aí já é uma coisa mais complicada, porque o tratamento é com metronidazol, né, que é de uso humano, controlado, você precisa de receita, são muitas doses, a quantidade é muito grande, é um tratamento bem caro para ser feito, mas se você não fizer esse tratamento da forma correta, seguindo as doses religiosamente, até prolongando um pouco mais o tratamento se necessário for, você nunca vai se ver livre desse problema. Existe lá fora
um remédio chamado Flagelol da Sera, que é hiper eficiente aí para esse tipo de problema. Existe mais um que eu não vou lembrar agora o fabricante, acho que é a Microblift, que também é para vermes flagelados, para protozoários flagelados, mas eu não vou lembrar agora o nome. Um parasitazinho chato de se lidar, porque ele infesta o aquário mesmo, é ruim de matar. Sal não faz nem cócegas nele, ok? Você vai matar o peixe muito antes de matar o parasita. O V também não resolve. E todos esses remédios que tem por aí, antes de você atingir a dose letal para o parasita, você já atingiu a dose letal para o peixe. Então, muito complicado, tá, no que se tratar. E falando em protozoários, pessoal, por que às vezes a pessoa acha que eles dão com o frio? Porque quando a baixa temperatura eles aparecem, esses protozoários já estavam nos aquários. É que durante o calor, o peixe trabalha com um sistema imunológico mais alto e ele consegue combater a doença sozinho. A hora que esfria, o sistema imunológico do peixe cai e aí aparecem as doenças nos nossos aquários. Como que você evita isso? Quarentenando todos os peixes que forem entrar no seu aquário e quarentenando inclusive o alimento vivo que você usa. O alimento vivo é uma porta gigantesca de doenças dos nossos aquários. Muito cuidado com isso daí, pessoal. De procedência, saber de onde vem, porque é muito complicado. Às vezes tem um aquário grande, lindo, não faz uma quarentena e por causa de um peixinho que você coloca, você lasca o teu aquário inteiro. Então, pessoal, quando quarentenem os peixes que vocês colocam no aquário, seja para alimento, seja para o próprio aquário. Beleza? Vídeo 3 aí em breve falando sobre mais algumas doenças dos nossos peixes. Por hoje é só. Valeu e fui!